aí, cara, satisfação estar com vocês aí, viu? Prazer conhecer todo mundo aí. Satisfação é toda nossa. Não sei Tamo se daqui a junto. pouco vai vir mais gente, mas a gente já pode ir começando. O Mas Robinson falou que ia vir, né? vai, né? Então daqui a pouco ele aparece aí. César, só para você entender, né? Essas lives que a gente faz, cada quinzena a gente se reúne aqui para trocar ideia, alguma dificuldade, algumas vezes eu trago alguém para conversar, mas ultimamente está meio difícil, né? Porque ou eu não posso, ou a pessoa não pode, no horário à noite para a gente é complicado, né? Que a gente está sempre no ar e tal. A Série B deu uma atrapalhada na minha programação, mas a gente se reúne para conversar, né? Alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão que aconteceu em alguma transmissão, que a gente possa ajudar a não acontecer de novo, a melhorar e tudo mais. Então, essa live é para isso um pouco, para trocar ideia, para saber o que está rolando. Tenho visto algumas coisas tuas aí no Alambrado. Já percebi que você está tirando um pouco o pé no gol. É verdade. Percebi que você Que tirou bom um que pouco você o pé no notou. gol, notei. É bom para a sua própria saúde, né? Então, como é que tá indo as coisas aí? Você está conseguindo perceber alguma evolução? O que você pode contar para a gente? Então, ô Marcelo, pô, mais uma vez aí, prazer falar com vocês. Eu não tô vendo o nome de vocês aqui, cara, então me perdoe O pelo Max é o que está do seu lado aqui de óculos, o cabeludo, o, grande Max. É de o de Recife, óculos Max? Jabotão, Ah, Jaboatão. Jabotão dos Jaboatão, Guararapes. Guararapes. O Conrado está aqui com o cabelo do Pelé. Grande Conradão. E acho que o Robson está entrando agora aí. Tem mais alguém entrando agora aí. Legal, legal. Então, Marcelo, cara, até por indicação sua ali, né? Eu consegui começar. Fiz um trabalho curto, na verdade, porque a grana também tá bem curta com a Juliana ali, né? Então, consegui combinar um esquema com ela ali de algumas Ah, avaliações e legal. Você algumas falou com aulas. ela? Sim, sim, tenho falado, ela Legal. tem me ajudado bastante. E nesse mesmo tempo saiu uma. Eu falo aqui de Florianópolis, né? De Santa Catarina. Eu estava numa fila de espera da UFSC, aqui da Universidade Federal, que tem um trabalho dos alunos lá da última fase de fonoaudiologia, que eles fazem um atendimento assim à comunidade também de maneira gratuita, né? Até uma dica para vocês aí, a federal Do lugar que vocês da estão, cidade de né? vocês e tal, É, alguma faculdade pública, né? Pode ter esse tipo de trabalho também. sim. Só que, cara, eles te colocam numa fila lá e não te dão muita trela, assim, tipo, ó, pode ser que role, mas não dá para saber quando e tal. E coincidentemente, assim, quando eu comecei o trabalho com a Juliana, saiu lá. E aí eu comecei a fazer as duas coisas Paralelamente. paralelamente. A Juliana também achou super legal, porque daí eu poderia fazer um acompanhamento mais. Primeiro pessoalmente, né? E também de maneira mais contínua, né? Toda semana eu tô indo lá. E tô notando, cara, a diferença, assim, né? Nessa questão do grito e tal, principalmente, eu acho até que não tem tanta, apesar de você ter notado, eu não vejo ainda tanta diferença para quem vê, para quem ouve, né, na audiência, mas para mim tá fazendo muita diferença. Se eu tô saindo muito menos machucado, eu tô saindo mais tranquilo. E aí é tudo aquilo que você falou, né? Você chegou a comentar numa das lives. E aí foi muito legal, cara, porque eu já tava acompanhando os conteúdos no YouTube, e aí parecia que você falou, mano, esse cara tá querendo que eu faça esse curso mesmo, porque vinha umas coisas que eu tava vivendo ali naquela semana, assim, sabe? Tipo, então a questão da organização dos pensamentos, assim, a oxigenação do cérebro. Eu me considero um cara de boas ideias, de improviso, assim, e tal. Eu venho da área de humor, né? Por isso, Uhum. de charge de jornal, por isso que eu chamo Cartoon, né, o meu apelido. Então eu trabalhei muitos anos em jornal impresso, como chargista e tal. Que Então eu legal. sempre achei que eu tinha essas sacadas e tal. Mas quando você tá cansado, cara, quando você tá morto, é igual jogar bola morto, né, cara? Você não pensa em nada, cara, você não consegue, você fala ali o que dá para falar, porque você já tá no limite da emoção, né? Então foi legal, assim, de ver que a resposta do teu cérebro também é muito boa quando você tá um pouco mais sossegado, assim, né? Às vezes assim, tem situações, eu passei domingo por uma situação difícil, né, lá em Barueri, porque eu estava muito exposto ali ao vento. A cabine é boa, tudo, mas a gente fica praticamente com o corpo inteiro para fora da janela, assim, uma situação meio até perigosa, mas enfim, é como tá lá. Eu cheguei lá muito cedo porque tinha mudado de lugar a cabine e tal, e eu não queria me perder, era outro portão, era tudo outro, tudo novo, então eu fui muito cedo. Então eu fiquei tomando aquele vento na cara das 2 da tarde até o jogo e depois do jogo. Vai baixando o sol, vai piorando,
E no finalzinho do jogo eu tava com a minha cabeça estourando de dor, gente. Vocês não têm noção. Eu tava com aquele gorro parecendo um Zé Gotinha de azul. Tava horrível. E aconteceu tudo aquilo, né? O jogo comendo tal, saiu o gol. Saiu o gol com 52, você já tá morto. Eu já não aguentava mais, não via a hora de parar de narrar, porque cada vez que eu falava, eu mexia aqui, tava tudo tensionado aqui, doía tudo. E cantei o gol, o VAR vai e anula, quer dizer, a hora que você pega aquela energia para explodir junto com a galera, alguém te corta, aí você volta e lembra que você tá com dor e tudo mais, e você tem que administrar a tua dor, a tua frustração, o que o incompetente do árbitro vai fazer, porque não precisava de VAR para ver aquele impedimento, que não estava impedido. Como é que você vai fazer? Você vai gritar o gol agora, depois? Aí eu gritei o gol de novo e não precisava, porque eu fui antes da hora, tive que gritar outra vez. Então foi tudo ali meio pá, mas a única coisa que eu consegui lembrar foi do ambiente que estava ali, porque o Maurício tinha falado da questão do Parque Antártico Antigo, e eu lembrei do Parque Antártico Antigo que eu cheguei a fazer jogo lá. Sim. Então aquela referência salvou a narração. Salvou, mas eu tava mal. Então, às vezes, cara, assim, o famoso, tinha um chefe que falava isso, o ótimo é inimigo do bom. Você tá ferrado. Você não vai fazer a narração da tua vida. Conforme-se. Faça o que dá, conta a história que você tem que contar. Se você conseguir lembrar de alguma coisa que é brilhante naquele momento, legal. Se não der, é igual jogador de bola, né? Perdeu o gol hoje, quarta-feira tem jogo de novo. E a gente tem a chance de refazer. O importante, o que eu sempre bato ali na plataforma e aqui, enfim, nas coisas, é a gente ter sempre isso na mente. E eu sei que às vezes não dá, e principalmente no começo da carreira é difícil, tem que ter mais de um trabalho, você sai de um lugar, vai para o outro, você às vezes não está com a melhor imagem ali, tem dia que você está puto, tem dia que você está mal, é isso, faz parte. Mas é preciso, por isso que eu falo da preparação, se você consegue preparar antes, você, mesmo quando acontece essas coisas fora do teu contexto, uma coisa fora do teu controle, você consegue fazer uma coisa mínima assim. Porque às vezes a gente procura a viralização, né? Hoje em dia está muito comum isso aí, você tentar viralizar. E, cara, viralizar é legal, eu tenho narrações bacanas aqui que viralizaram, tem gente que viralizou muito mais do que eu e tal. Mas um cara, quando ele vai te contratar para uma vaga legal, vamos falar assim, uma vaga legal, com um contrato fixo, que hoje é uma raridade, né? Hoje é uma coisa assim, que quem tem que segurar com as duas mãos, porque tá bem difícil. Mas para alguém chegar e olhar para você merecer isso, o cara vai te olhar por meses. O cara não vai pegar um jogo e falar, peraí, putz, deixa eu ver esse rapaz aqui, deixa eu ver. Não, ele vai te acompanhar por um tempão, ele vai te pedir indicação sobre você, das pessoas. É assim que acontece. O cara ouve, fala, pô, bacana. Ouviu de novo, pô, bacana. Como é que esse cara é? Deixa eu ver se eu conheço alguém que trabalha com esse cara aqui. Esse cara é mala, esse cara não é, esse cara dá trabalho, esse cara pede escala, esse cara... como é que ele é? Ele é tranquilo, ele obedece ordem, ele é criativo. E aí ele vai traçando um perfil e aí ele vem até você. Aí ele vem até você. Que é uma outra coisa que eu aprendi com o tempo e que eu acho importante vocês entenderem também, porque tem uma angústia natural nossa, normal, de buscar esse espaço. Sim. E as pessoas que contratam, né, que estão lá na ESPN, que estão lá na Globo, que estão na Band, que estão lá na Rede TV e tal, elas estão, cara, com 1000 coisas na cabeça e muitas vezes elas não estão pensando em contratar ninguém. E aí, quando aparece um pedido, olha, tô aqui com meu material, plá, cara, aquilo entra numa fila do INAMPS e fica lá jogado, porque o cara tem 1000 coisas ali, mais gente como nós ali mandando esse portfólio, querendo tal. Então, esse é um caminho que não funciona. Isso eu já adianto para vocês. O nosso meio é um meio de quem indica, não tem jeito. Então, quanto mais perto vocês estiverem, e não estou falando de interesse, estou falando de networking. Quanto mais vocês puderem estar próximos das pessoas que estão no meio, quanto mais você conseguir mostrar o seu trabalho para as pessoas que estão no meio, alguém uma hora
Ó, tô precisando de um cara aqui. Pô, eu tenho Napoleão. Napoleão comigo foi exatamente isso. O Doni Vieira saiu da Band News para ir para a Rádio do Neto e a gente precisava de um terceiro. Pô, e aí, não tem terceiro, tá difícil de arrumar, tal. Eu falei, olha, tem o Napoleão fez Band News lá em Curitiba, ele quer fazer rádio, é um cara que eu conheço, sei do que ele faz e sei do que ele não faz, então eu acho que para um freela vocês podem trazer. E aí ele ficou lá um tempão e tal, na Rede TV a mesma coisa, pô, precisa de um outro cara que saiba futebol americano e tal, e que a gente, né, conheça e tal. Olha, um cara que eu confio tá aqui, Napoleão. É assim, normalmente é assim. Então as pessoas vão procurando referências para depois elas irem até você. Acho importante a gente falar sobre isso, porque eu tenho muito batido nessa tecla nos últimos tempos, porque a gente sabe que o mercado está mais difícil. E às vezes dá um certo desânimo, né? Porque as coisas não saem do lugar e aí você vai atrás e tal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, até hoje, eu estou tentando procurar um lugar que eu tenha buscado assim e que deu certo. Que eu tenha mandado, olha, tô aqui, quero fazer. Sinceramente, acho que nunca, em 20 anos de profissão. Todos os lugares vieram até mim, assim, todos. Desde a Piracema FM lá, desde a Rádio ABC e tal. Alguém falou, olha, tem um menino lá que, moleque, acho que é bom e tal, bonzinho, não dá trabalho e tal, pode chamar. Aí fui eu lá. E aí foi assim, na Rádio ABC, para ir para o Terra foi indicação, para a Rádio Globo foi indicação, para 105 foi indicação, tudo, para Sky, sempre foi indicação. Alguém viu, ouviu e buscou. Então, para que a gente tenha esse filme da nossa carreira, é como uma maratona mesmo, um filme legal para as pessoas olharem, porque o cara vai ouvir o Cartoon hoje e vai ouvir no final de semana Corinthians e Santos. Aí ele vai ouvir na outra quarta-feira na Sul-Americana. Aí ele vai ouvir de novo no outro fim de semana e tal. Ele vai ouvir umas 4, 5 vezes. Se ele perceber o mesmo desempenho, vai falar, pô, o cara tem uma constante ali, né? Então, legal, porque o que o cara não quer como gestor, né? Alguém que seja inconstante, emocionalmente, de performance, que ele não quer problema. Nós somos a ponta de um iceberg lá, o cara tá tomando conta de um jumbo lá, que é a emissora, e nós somos a pontinha. Então o cara não quer ter problema com a gente. O cara quer alguém que resolva o problema, que entregue para ele uma transmissão que dê audiência. No fim das contas, é sobre isso. Então, continuem fazendo o portfólio de vocês, continue tendo a presença digital de vocês. Quanto mais a presença digital do narrador, mais fácil das pessoas enxergarem você como narrador, né? Mesmo vocês que estão em canais no YouTube. Eu estou pegando o Cartoon aqui de exemplo, porque ele está num canal legal, que é um espaço importante dentro da comunidade corintiana, que é uma das maiores torcidas do país. Então, você tem uma exposição. Você precisa usar digitalmente como narrador, de vez em quando se posicionando, falando sobre futebol, não só efetivamente do Corinthians, mas de futebol, mostrando as narrações, mostrando os bastidores, mostrando como você trabalha, aquilo que eu faço. Porque eu faço o meu trabalho de um jeito. Por mais que eu passe aqui para vocês conceitos, vocês têm o jeito de vocês de fazer, que é só de vocês. Então, quanto mais vocês mostrarem isso, mais vai aparecer a personalidade de vocês, o carisma de vocês, aquilo que vocês comunicam além da narração, porque a narração hoje é um commodity. A narração esportiva hoje é até meio ruim dizer isso, mas é verdade, tem muita gente fazendo. E porque tem muito canal. Então, o que é um mercado, né? Quanto mais disponibilidade você tem, menos vale a mão de obra, porque isso é para qualquer produto. Antigamente, esses caras aí, Galvão, Kleber, eles ganhavam uma fortuna porque não passava de 10 no Brasil. Então, era tudo concentrado com eles. Para você ver os grandes jogos, tinha que ser com eles. Agora não é mais assim. Você tem aí zilhões de plataformas, então tem mais gente para você tirar do caminho para tentar chegar e tal. Essa concorrência está pior e o trabalho, consequentemente, está valendo menos. Então, você se fiar na narração em si é perigoso,
porque você pode entrar na vala comum, entendeu? A narração, ela tem que ser bem feita, lógico, né? E se você conseguir fazer num nível legal, num nível top, vocês vão passar por um monte de gente que não faz, porque não tem o conhecimento, que não estuda, não tem acesso e aquela coisa toda que a gente sempre fala do que é a nossa profissão. Mas o que vai fazer vocês chegarem lá não é a narração. Até porque vocês sabem que tem gente narrando que, de repente, não tem o melhor nível de narração e está nos melhores lugares. Tá? Sei que narração é gosto e tal, mas tecnicamente falando, tem gente fazendo que não tem o desempenho top de linha, que, pelo menos no meu conceito, e estão em vagas legais dentro do mercado. Tá? Não estou falando de mim, não estou me comparando, não estou nada, estou dizendo de uma maneira geral. Então não é sobre narrar, porque senão vocês vão se frustrar. É isso que eu quero dizer para vocês. É sobre que comunicadores vocês são. Entendi. Que vocês podem agregar além de narrar bem para quem contrata. Então vamos lá falar de mim um pouquinho, que eu não gosto, mas vamos lá. O Marcelo Duó, ele apresenta a NFL, ele narra os jogos, mas ele também apresenta. E no NFL Show, ele tem uma skin de um cara mais divertido, um cara engraçadão, né? Um cara que tem um certo conteúdo além do esporte, porque eu gosto de ler outras coisas e tal, que consegue trocar com o pessoal da equipe e criar um bom ambiente. O Marcelo Duó é um cara que nas redes sociais se posiciona de uma maneira legal, que não tem muito hate, que fala do trabalho dele, mas também cada vez mais entende que pode falar sobre futebol também, de falar, comentar os assuntos do noticiário. O Marcelo Duó é um cara disponível para os seus patrões. O Marcelo Duó topa as paradas que vêm sem reclamar. É um cara colaborativo, tal. E eu passo isso em tudo que eu faço. Então, o cara que vier atrás de mim, hoje eu não preciso mandar um portfólio para ninguém. O cara vai ouvir lá na Band News, ele sabe, ele vai entrar no meu Instagram. Se ele entrar no meu Instagram, ele vai saber quem sou eu ali. Porque o meu Instagram é a minha vitrine, é a minha loja. Tá? Orientado e tudo mais. E não é porque, narra pra caralho, olha o gol que ele narrou no Palmeiras e tal. Tem uma série de coisas ali que o cara vai olhar e falar, esse cara tem um negócio diferente. E é isso que vocês precisam buscar. Qual é o diferente de vocês? Entendeu? Para vocês não ficarem dando murro em ponta de faca e não saírem do lugar e ficar esperando uma vaga que não vem e aí eu vou desistir porque eu não tenho outra coisa. Não. A narração esportiva ela é uma coisa dentro da comunicação. Uma coisa. Então vocês precisam achar uma assinatura. Botem isso na cabeça daqui para frente e é mais do que um bordão, é mais do que um grito de gol, é muito mais do que isso. É uma forma de se expressar no mundo, que é única. A Juliana Portas fala muito sobre isso. Aliás, foi a Juliana que me ensinou isso, César. A narração é uma forma de expressão. Eu narrei 1 ano sem voz, pô. Entendeu? E ela me dizia muito isso. Falou, não, a sua voz não é isso. A sua voz está assim. Está assim. Mas você é mais do que isso. Qual é a sua voz no mundo? Minha voz no mundo é essa que hoje eu comunico lá. Então hoje eu estou muito satisfeito com o que eu faço. E sei que posso fazer qualquer outra coisa. Se amanhã não tiver jogo para narrar, nós teremos outras coisas para fazer num nível parecido. Porque eu me entendo como um comunicador e tal. 20 anos depois, bababá. Passando por um monte de perrengue e tudo mais, né? Tem uma série de coisas envolvidas. Mas eu queria abrir esse encontro com vocês falando sobre isso, porque eu vejo cada vez mais, e tenho visto isso lá no grupo, né? Os meninos conversando e tal, que nosso meio tá ruim e tal. Ele tá bom e tá ruim. Tá no meio termo, né? Não, porque, e na verdade sempre foi assim, Conrado, porque assim, lá atrás, você tinha 3 TVs que faziam futebol, você tinha meia dúzia de rádio em São Paulo, e era também igual, as vagas eram todas, só o Osmar Santos era dono de 3 equipes de rádio. E quem que estavam lá? Os caras dele.
O Oswaldo Maciel, Clédio Oliveira, o Oscar, tal. O Oswaldo Maciel, os caras dele, que ele trouxe. Então também sempre o espaço foi curtinho, entendeu? Era Nunca foi. proporcional, né, Marcelo? Era É, proporcional. é Tinha isso. menos caras fazendo, mas tinha muito menos lugar, né, pra trampar. Não tinha alambrado, não tinha web rádio, não tinha nada, né? É isso. Então hoje tá mais fácil. Esse é o famoso, todo mundo quer comer o bolo, mas a fatia é pequena. Exatamente, Max. É sobre isso, entendeu? Exato. Então, na verdade, a pergunta, amanhã a gente vai fazer uma live, a live aberta, vai ser sobre inteligência artificial, que eu vi no grupo lá, eu andei estudando o que botaram lá, a Ótimo NBA tema. botou uma narração por IA em português. Sim. Na plataforma lá no Game Pass. Que ela ainda tá ruinzinha, mas ela vai melhorar, né? Evidentemente. Onde é que a gente vai se colocar nesse rolê? Né? Então é preciso pensar sobre isso, porque a realidade está aí, ela não vai mudar porque a gente está frustrado, né? Como a gente vai se colocar diante dela é que vai dizer onde é que a gente vai chegar ou não. Então, por isso que eu falo para vocês, aqui a gente fala muito de narração, porque a gente quer pegar o nível de vocês e subir todo mundo para ficar mais ou menos todo mundo num nível competitivo dentro do mercado. Mas vai chegar uma hora que para dar esse segundo passo vocês vão precisar de mais. Entendeu? E esse mais não é narrar. Não é narrar. E não lógico, você vai encontrar gente que faz politicagem, que faz sacanagem, que tem... vai encontrar. Que compra a vaga. Brasil. Ser humano. Vocês vão encontrar. Mas tá falando com vocês aqui um cara que nunca precisou disso, porque não tem amigo na área, não tem parente na área, não é rico, não tem pai rico, nada. Então, o que eu fiz porque fiz. Que alguém chamou para fazer e nunca precisei disso. Então, tem alguma coisa além da capacidade de narrar que me levou onde eu tô. Então, pensem, porque isso eu não sou capaz de dizer para vocês, porque cada um tem um contexto. Mas vocês precisam encontrar esse contexto, precisam encontrar. O que é? Não precisa ser coxinha, que nem eu sou, pode ser de um jeito mais despojado, como eu percebo no César, um jeito mais divertido, descontraído de narrar, com o cara que eu acompanho mais, que está aqui mais perto, Corinthians, né? Sabe como é que é e tal. Então, Corinthians. Então, usem isso, o que vocês têm, né? O Max também, com a cultura dessa área tão legal que a gente tem no Brasil, que é o Nordeste. A gente tem aqui o Yuri Queiroga, que é da Paraíba, que trabalha comigo lá na Band News. Cara, ele narra pra caramba, e com o jeito dele, com o sotaque daí, que a gente nunca pediu pra tirar. Que hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Que ele fez do Santos. Ele narra pra cacete. Por mim, ele era o terceiro narrador, com todo respeito ao Anderson. Mas, infelizmente, ele tem que fazer outras coisas lá. Mas ele também tá procurando o caminho dele. Então, ele é um cara que ele ama automobilismo. Ele tá indo para lá, cada vez mais. Ele faz muita coisa de automobilismo. Então, ele tá achando ali um nicho para ele poder fazer o que ele ama, que é narrar. Porque lá na Band News ele vai fazer pouco. A verdade é essa. Então, lá ele vai se diferenciando, entendeu? Ele tem um texto muito legal, ele tem uma capacidade de concentração muito legal. Então, ele tá se encontrando ali, dentro disso. Quando eu comecei, como é que eu falei, puta, o que eu vou fazer, né? Porque eu vou aprender a narrar qualquer esporte, porque só tinha o Everaldo que fazia. O Everaldo fazia cuspe à distância. Então, era meu amigo, ele virou para mim e falou, se você quiser sobreviver, você vai ter que aprender a narrar qualquer coisa. Então, era o cara que, puta, deu merda, bota o Marcelo. Marcelo, você vai pro PAN em Guadalajara. Vou pro PAN em Guadalajara, tá bom, muito obrigado. Você vai narrar squash amanhã. Amanhã, você vai narrar squash. Você vai com o Mochilink, que é uma mochila de transmissão, vai ficar sentadinho na arquibancada lá, olhando para aquela cabine lá, e vai ficar lá contando os pontos. Igual cantor de bingo. Você tem que aprender a regra de hoje para amanhã. Tá bom. Fui lá, fiz, o Brasil ganhou medalha, e, poxa, eu tava lá, fiz. Que legal. Pô, aí no dia seguinte vai fazer judô. Tá bom. No dia seguinte vai fazer luta olímpica. Tá bom. E assim foi. Isso me fez, quando todo mundo precisava de alguém, o Band Esporte precisa de alguém. Precisa ser um cara que narre qualquer coisa, menos futebol, que já tem o Oliveira Andrade para fazer futebol. Chama o Marcelo. Aí lá ia. Entendeu? E assim eu fui ganhando espaço. Eu fui para MMA.
Nunca dei uma porrada em alguém na minha vida. Entendeu? E eu tô lá até hoje. Você vê, faz 10 anos isso. Se eu tivesse falado, não, gente, eu não sei MMA, não consigo e tal. Eu virei o narrador que narra qualquer esporte. Aí, com o tempo, eu fui construindo o cara que eu quero. Qual que é a minha meta hoje, né? Dividindo com vocês. É construir a imagem do Marcelo Doa, narrador de televisão, com a Série B. O cara que faz futebol na televisão. Porque se eu não fizer isso, eu não vou me diferenciar. Aí eu vou ser para sempre o cara que narra as outras coisas. E chega uma hora na vida da gente, você não quer mais quebrar galho, né? Então, eu quero. Essa imagem que eu tenho do rádio, que, pô, Marcelo é um cara top no rádio, legal. Era isso que eu sempre quis, desde criança e tal. Consegui. Agora eu quero fazer isso na televisão. Então, eu estou virando o meu conteúdo, com a ajuda do Denani, você sempre sozinho é difícil, né? Mas você vai encontrando alguém ali, alguém acolá, que vai direcionando a tua forma de imprimir essa marca, e você vai imprimindo essa marca, daqui a pouco o mercado entende quem é você. Entendeu? E se precisar de você, vai vir atrás de você. A verdade é essa. É assim que as coisas funcionam no mainstream da parada, entendeu? Porque são poucas vagas, assim, cada vez mais o tradicionalzão, aquilo que a gente achava que era vaga grande, legal de antigamente, já não está sendo mais tudo isso, porque o analógico, o tradicional está perdendo espaço para o digital. Onde se tem mais futuro para trabalhar hoje? Vamos ser realistas. Na Rede TV ou na Cazé TV? Caramba, Não é verdade? difícil, hein? A Cazé TV é a Globo, né? Dos anos A Cazé 2025, TV é a né? Globo. É a menina dos olhos aí, né? É a Globo. E pode ser amanhã não seja a Cazé TV, seja o Gold. Entendeu? Mas tá ali. Amanhã o jogo de São Paulo da NFL será anunciado. Ele vai ser transmitido no YouTube para o mundo inteiro de graça. Eagles, Chiefs e Chargers. Nem sei se a Rede TV vai fazer o jogo. Mas o YouTube vai. Entendeu como é que é? Então é sobre A isso. Netflix, né? Fazendo esses eventos gigantescos de A esportes também. Netflix, é verdade. Exato. Exato. MMA e tudo mais. É isso. Então, assim, procurem uma estratégia de carreira, entendeu? Eu meio sem, na época, tô falando de 2004, 2005, eu sem nenhuma orientação, instintivamente, eu acabei criando isso para mim. Falei, bom, eu preciso melhorar aqui no rádio porque eu queria trabalhar na Rádio Globo. E, ao mesmo tempo, eu preciso estar em vagas legais porque eu vou precisar de mais emprego. Então, como é que eu vou arrumar mais vaga? Eu vou trabalhar em mais de um lugar para aparecer mais, para que as pessoas me vejam, ó, eu existo aqui e eu sou o cara que narro qualquer coisa. O que você precisa? Curling. Dá um dia para mim que eu aprendo. Que eu vou estudar e vou fazer. Entendeu? Então essa foi a minha estratégia. Lá atrás funcionou. Funcionou. E eu aconselho todo mundo a fazer isso, porque normalmente essa é a porta de entrada. Tem os games, né? Os esportes, que hoje em dia tem sido também uma porta de entrada para muita gente. Então, pô, como é que eu vou fazer para aparecer mais? Esportes radicais, né, Marcelo? Esportes também. radicais. O nicho, é o nicho. Eu vejo muito o Leandro Chaves, né? Que é do Sport TV, né? Tal, Grande que Leandro. ganhou o craque da voz, enfim. Ele tá narrando cada dia um esporte diferente. Um é natação, daqui a pouco é surf, daqui a pouco é outros esportes, e assim ele vai indo, vai crescendo, né? Exatamente. Então, o que o Corinthians pode te trazer, César, né? O Max, você está fazendo aonde mesmo? Tá mudo. Tá mutado. Oi, Max, tá me ouvindo? Tá ouvindo a gente? A gente não tá te ouvindo. Deixa eu ver se tá mutado aqui para nós. Tá não, Max. Tem mais alguém aqui que não tá Acho que você aparecendo. Mas... esqueceu de desmutar e ter o mic, ô Max. Não. Ainda não te ouvimos, cara. Não. É o teu computador aqui. Para mim aqui tá ok. Não foi.
Ih, caiu a conexão. Acho que ele vai cair. Alô, alô. O sinal dele tá bem ruimzinho. Max. Acho que caiu. Caiu. Daqui a pouco ele volta. Deve ter saído pra voltar, ou não? Não, tá aqui ainda. Eu tô vendo ele aqui ainda, É, mas... também tô. Alô, Max. Não Nada. estamos te ouvindo. Ué. Que estranha. Qualquer coisa sai e entra de novo, Max. É isso, boa. Então é isso aí. Eu acho importante dividir isso aí com vocês. Queria saber o que vocês pensam sobre. Por favor, aí... Alô, Max. Max. O moço de Jabotão dos E outro? Guararapes. Ah, agora sim, mas tá picotando. Será que é o cabo? Caiu de novo. Ih, rapaz, o negócio tá... Agora te ouvimos. Agora sim. Agora sim. Ih, Vocês falaram do Leandro Chaves. Eu Uhum. lembro de ter ouvido algumas narrações dele na Rádio Capital aí de São Paulo. E eu tô fazendo Fut7 e X1 no canal Gold. Eu comecei na F7 TV Play, Que depois legal, cara. passou para uma TNN Esportes, que tá até hoje em atividade, e agora faço Fut7 e X1 no canal Gold. Pô, que demais, cara. Que legal, hein? show. Então, olha, está num canal legal, né? Tem Cheguei a comunidades. narrar ali também. Você chegou a fazer? Eu fiz os estaduais ali no Gold também. Quais? Putz, cara, eu fiz vários jogos aí no começo do ano. Fiz Potiguar, fiz Carioca, Oh, bastante. fiz Bundesliga, Ó, fiz 2 jogos de Bundesliga e fiz Supercopa Gramada de futsal. Que foi também minha primeira experiência narrando outro esporte, assim, que não futebol, né? como é que foi? Cara, foi do caralho, eu adorei fazer futsal. Futsal é muito foda. É Porra, foda. eu achei muito massa. Bem dinâmico, bem rápido, mas assim, pô, te dá muitos elementos, né? Porque toda hora tá acontecendo um negócio legal, a coisa do cronômetro, né? Regressivo, né, cara? Então faltando tanto pra acabar, você consegue dar um ar de narrativa ali muito mais, né? Pô, eu peguei um Potiguar primeira fase ali, é duro, velho. Pô, jogo ruim, sabe, cara? Então é que eu realmente estudei muito, assim, para fazer esses jogos, né? Eu fiz Baraunas e ABC, primeira fase, mas aí eu tava com muito material, muito preparado, então tinha coisa para falar ali, pra caramba e tal, né? E você pega os comentaristas também, né, Marcelo, por exemplo, quem faz ali web rádio bastante, a gente faz uma narração, como você diz, de reação, né? Então, você troca muita ideia. Então, na respiração ali, o comentarista já entra, você já fica na resenha e tal. Essa galera, por exemplo, os caras que eu peguei no Gold, muito técnicos, muito, né, com bastante conteúdo, de dados e tudo mais, mas o cara faz, às vezes, um comentário pontual ali, cara, você tá se esgoelando, aí você fala, pô, vou dar no cara pra dar uma descansada, né? O cara fala 2 frases e já volta para você, cara. Você fala, cara, não, mano. Porra, vai aí, né, cara? Tá aquela troca de passes ali, cara, entre os zagueiros ali, que você sabe que não vai dar em nada, vai ter mais meia hora pro cara desenrolar e ele já te devolve. Então, eu tinha que ter muito material, assim. E outro desafio também, que foi o principal, né, o Marcelo, além de fazer esses campeonatos que, pô, sinceramente, nunca tinha acompanhado o Campeonato Potiguar, né? Bundesliga, eu não sou o cara, assim, que, pô, super ficcionado em futebol europeu e tal, né? Agora que eu tô sabendo que essa faz parte, né, da minha função, ter que saber de tudo, ver tudo e tal. Mas não é uma coisa que eu tenho muito background de anos anteriores e tudo mais, né? Por mais que o cara estude, falta, né? Você estuda aquele jogo, mas não é só aquele jogo, né? problema com a NFL, né? Exato, pô, você não tem, tipo, não é igual a gente, pô, vai falar do Corinthians dos anos 90, cara, eu fico 2 horas aqui falando, entendeu? Mas, né? Então tinha isso, então um estudo muito grande de fazer, como eu ia para São Paulo para fazer os jogos, a Bianca Anacleto, que é minha amiga, ela que me... E ela começou comigo, cara, aqui em Florianópolis, porque ela fazia faculdade aqui,
e eu trabalhava na CBN Floripa aqui, né? Então eu era apresentador do 4 em Campo e de mais 2 programas na CBN Olha que Floripa. legal. Que Tanto que legal. eu sou muito mais, né, apresentador do que narrador. Eu comecei a narrar faz pouquinho tempo, né? Mas apresentar eu já tinha uma bagagem maior, tá? E ela era estagiária e eu coloquei ela no programa para fazer futebol, falar de futebol feminino, fazer um bloco lá e tal. A gente virou brother, aí eu desenhei a capa do TCC dela, que é sobre o Pacaembu. Enfim, aí ela é a coisa da indicação, né? Pô, quando é que eu ia narrar no Gold, cara? Com 1 ano e pouco de narração, né? Mas ela me chamou e eu fiz esses jogos e tal, e fiquei na expectativa até, né, de ser efetivado e tudo mais, mas pelo menos por enquanto ainda não. Ali é meio louco, não confia ali. É, O negócio lá não é com você, não. eu sei. Então, mas O cara que assina o cheque lá é meio matusquela, mas tudo Pois bem. é, já ouvi falar. Sabe o que é muito legal também, Marcelo? É saber que, tipo assim, cara, eu estudei tanto para fazer os jogos, cara, que eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu poderia ter feito naquele momento. Se eu fizer daqui 2 meses, eu sei que eu vou narrar melhor, porque a gente vai evoluindo todo dia, né? Mas assim, eu realmente, cara, dei a vida, assim, para fazer os jogos. E ainda se divertiu, né? Pô, pra caramba. Mas assim, cara, um desafio grande, porque daí você narra um dia de cada um e sem ter a técnica correta, assim, né? Cansando muito e tal. Por exemplo, nesse final de semana, no último final de semana eu tinha feito, né? Fiz o Potiguar sábado, aí foi a semifinal. América e Santa Cruz. E aí no domingo fiz Bundesliga de manhã, e aí foi um jogo, se eu estiver me estendendo muito aqui, você me corta aí, Marcelo, que eu tô... O jogo atrasou em 1 hora, cara. Quando é que o jogo do campeonato alemão, cara, atrasa? Acho que foi a primeira vez na história, cara. Absurdo, hein? Porque tinha umas faixas dos ultras lá, proibidas, e aí a galera ficou tentando desenrolar, porque não pode ter polícia no estádio, né, na Alemanha e tal. Exato. E os caras ficaram na resenha lá, convencendo os caras de tirar as faixas. E aí, cara, você fica mais 1 hora no ar, né? Falando antes do jogo começar. Papapá, com o Wenzel. Lá tive a oportunidade de fazer o jogo com o Gerd Wenzel. Foi muito legal também. E aí à tarde eu fiz Corinthians e Palmeiras, né? Primeiro jogo pelo Alambrado, primeiro jogo da final. Que daí tem o modo torcedor também, que eu acabo não conseguindo separar tanto, aí grito demais também. Na segunda achei que não fosse dar conta, cara, de narrar o futsal. Que foram... tem que tomar muito cuidado. jogo, cara. Muito gol. É muito gol, muito jogo, e o do Corinthians foi um só, mas naquele gol do Yuri Alberto lá, né, cara, eu acabei com a garganta, né, cara, arregacei, assim. E aí foi difícil, mas consegui fazer, cara, consegui fazer segunda à noite, tomei uma pastilha, um monte de coisa, nebulização e tudo mais, as coisas que eu já faço, né? Sim, E deu certo, assim. Mas hoje acho que eu já faria bem mais tranquilo nesse sentido físico, assim, sabe, cara? Porque tô conseguindo dosar legal. Não só o gol, Marcelo, mas o jogo, né? Tipo assim, cara, narrar sem gritar, daí eu tenho umas dúvidas também que depois eu queria tirar com vocês sobre essa questão do mic, retorno e tudo mais. Ah, legal. Então, antes dele, vocês têm alguma coisa das transmissões? Vocês querem compartilhar? Alguma dúvida, alguma coisa? Max, Conrado? No caso do sábado, né, eu narrei o Campeonato Mexicano. E entra naquilo que até você, o professor, falou, né? Não fiz na melhor forma possível, assim, o primeiro gol do jogo, né? Que foi do jogador do Toluca, agora não lembro o nome dele, o camisa número 9 lá, o capitão, enfim. Acontece com Né? frequência, eu também não lembro o que eu fiz ontem. Aí... Liberar espaço no HD, né, cara? Senão não cabe, não tem jeito. Aí, né, ele passou no meio de 3 jogadores e chutou pro gol. O Sérgio Ramos fez muita falta, porque não jogou, estava machucado, enfim. Né? Aí ele fez o gol. Só que na hora de gritar gol, eu gritei gol normal, tal, tranquilo. Só que eu tava com medo de acordar aqui os vizinhos. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? É tarde, né? Então, e era tarde, era 10 horas da noite. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Né, tá gritar o golaço, né, tal. Aí contratei o meu golaço, foi golaço, né, tal, normal, mas, tipo, né, não foi aquela inspiração, golaço, pô, que jogada, não sei. Não foi. Foi o golaço só. Aí eu, caramba, e hoje eu tenho um jogo para fazer. Então eu vou tentar hoje, né, gritar um pouquinho mais. Cuidado para não tomar multa do condomínio, hein? Não. Aqui é só casa mesmo, então é de boa, né, digamos assim. Mas, pô, cara, eu fiquei
como fala, caramba, velho. Aqui em Como que casa é eu a vou patroa fazer isso, né? dormindo do lado aqui, cara. Puta, É, até 1 hora da manhã aqui, cara. Meu Deus. exatamente. E a gente não sabia se tinha prorrogação, se era assim, o melhor time que se classificaria, tal, porque não deu tempo de estudar essas coisas assim, né, digamos assim. Aí na hora a gente estava fazendo a transmissão, eu e o menino, né, o Gabriel também Ferreira, né, Uhum. que é do Mosaico Esportivo, tal. Aí a gente descobriu na hora que era o melhor time classificaria. Então, era toda hora. Pô, gol do Toluca. Aí o Toluca tá classificando. Aí, gol do Monterrey. Aí o Monterrey tentava classificando, porque o Monterrey ganhou o primeiro. É, Então, o Campeonato Mexicano aí é ia, bem né? legal. Aí foi 2-1 o jogo, Já foi um fizemos. jogaço, né? Foi um jogaço. O finalzinho, assim, né, do jogo foi um jogaço. Mas durante o jogo, a gente ficou mais, entre aspas, conversando do que narrando, porque o jogo tava muito ruim, muito ruim mesmo. E fazia tempo que eu não via o Campeonato Mexicano. A última vez, né, que eu vi era em 2011, quando eles ainda estavam na Libertadores, aquela coisa toda. Então faz muito tempo, anos, né, que eu não via o Campeonato Mexicano. E quando eu vi no sábado, meu Deus do céu! Mas assim, né, foi isso, né? Agora hoje eu vou tentar, né? Tomara que seja um grande jogo, saia muitos gols aí, né? Vou tentar fazer da melhor forma possível, Muito bem. E aí, Max? sem áudio. E não estamos te ouvindo, Max. Acho que é o teu cabo. Não estamos te ouvindo, não. Não. Não Não. estamos. No way. Tá mudo. Caiu de novo. Ih, rapaz. Que Que momento. Fala, experiência César. de sábado, velho. Cara, sobre essa questão do grito, assim, né? A gente sempre fica cabreiro, pelo menos eu, assim, de, cara, perder em emoção, assim, né? Ficar aquela narração, meio assim, né? Tipo, aquela tipo, tô contando um segredo, né? Quero empolgar as pessoas sem me machucar e tal, ter gás na hora do gol, aquele dilema, né, do narrador. E aí o que eu fazia antes, a minha estratégia, que eu acho que estava errada, era o quê? Eu deixava o volume bem alto, porque eu achava que se eu tivesse me escutando alto, eu ia precisar falar mais baixo. Tipo assim, não, já tô Uhum. me ouvindo bastante, então eu vou Sim. falar baixinho. Mas parece que é meio contrário, assim, cara, porque agora eu tô deixando bem mais baixo e tô conseguindo não gritar, assim, cara. É. Você deixa um lado Demorei meio 1 fora, ano não? aí, cara, pra, tipo, não deixo, cara. Eu vejo vocês fazendo assim, cara, É. Isso. eu não sei, parece que eu gosto de abafar pra me, tipo, você acha que é melhor deixar Eu um acho lado? melhor. Deixa a É, metade fora. vou dar um Quando teste. você for gritar o gol, Ah, você mete a mão aqui igual o Milionário Zé Rico. Porque aí tá, você vai mas ouvir tua voz certinha, entendeu? Aqui no volume que você tem que ouvir. Aí você vai modular ela de acordo com o que tu escuta aqui, não no fone. Entendeu? entendi. Você vai mentalizar o ambiente aqui no fone, Que quando você estiver no legal. estádio, né, tal, e você vai se ouvir, porque a tua voz vai passar aqui e entra aqui no ouvido já meio que num canal direto. Certo. Então você vai ouvir tua voz pura, sem o ruído do ambiente, sem a vinheta, e aí você vai conseguir colocar a tua voz dentro do que você está ouvindo aqui do outro lado. Se Tá. você não conseguir colocar, eu não tô com, ó, se você não conseguir colocar assim para trás, coloca assim para frente. Porque aqui para Tá. frente você vai ouvir um pouquinho do lado de cá. Tá. E mete a mão E aqui. mete a mão aqui. Pode ver eu gritando gol lá, Eu vejo o que você faz. parece que eu tô sorrindo, mas na verdade não tô sorrindo, eu tô só abrindo a boca pro gol sair sem eu empurrar e com a mão aqui, porque Mas, aqui Caçapa, essa mão não é a mesma coisa que o fone? não, porque essa Não? aqui só tem só você. E é a tua Tá. voz que tá saindo de dentro do teu corpo. Não é o ar que tá no ar. Porque o que tá no ar é um ruidão que tá o teu grito junto com o ambiente, junto com vinheta se tiver, é o que tá indo pro ar. É como se fosse um master de uma mesa.
E aqui você Uhum. tá só com o canal teu, Certo. entendeu? E aí você consegue se entender dentro do barulho que tá aqui. Porque aí você consegue saber bem se você tá realmente gritando além da Se tá conta, estourando, se tá tal. estourando ou se não tá. Você Mesmo consegue na até hora estender o grito. Você consegue até estender o grito. É, Porque legal. quando tá Vou testar. o fone inteiro, você tem a tendência de soltar mais ar porque você quer acompanhar aquele ruidão cheio que tá aqui. E aí o teu ar acaba antes. Certo. Entendeu? Pô, entendi. coisa linda. Vou. É Ó, isso. essa é pra tatuar, hein, galera? Já dica de ouro aí. Fiz Isso isso até lá no no Nordeste virtual, de né, Full 7, deu muito professor? certo. Oi? Até do virtual, né? No caso, assim, quando a gente tiver em É, casa, vale pra Sim, tudo. sim. É, porque em geral eu narro remoto, né? Eu nunca É, narrei no estádio, né? Nunca tive essa. exato. Aqui em casa é até melhor um pouco, porque você, por exemplo, Gabriel, que tem um vizinho aí e tal, Aham. você pode se monitorar para você não passar da tua conta. Porque é o seguinte, se você... Eu tô falando aqui, ó, longe do microfone, certo? Você tá Aham. aí, ó. O Cartoon, ele tá com o microfone igual o meu, né? E ele tá falando aqui. Se você narrar, Cartoon, com a boca aqui assim, vai sair cheião a tua voz. E aí você vai falar mais baixo. Agora ficou mudo para nós aqui. É, exatamente. A gente não tá te ouvindo, não. Tá mudo para nós. Mas é assim. Mudou pra vocês, assim? Isso. Ó como Mas não fica tá mais cheio. estourando, não tá. Não? Não, fala mais baixo um pouco. Falando com o Marcelo do O na Olha lá. live da Liga dos Narradores. É isso. Tá É? cheião, ó. Mas o gol você grita aqui juntão também, velho? No microfone da rádio, que é diferente desse aqui, que é um unidirecional, que é tipo esse que o Max tá na mão. Então, mas esse aqui, você tá ligado que ele pega tudo aqui, né? Porque não É. muda tanto, né? Sim, Eu vou sim. pegar Então, o meu quando aqui. eu grito gol, tem que vir aqui, assim, ó. Então, mas aí eu vou te dar mais um conselho. Porque se você encosta aqui, você não pega o reverb de fora, porque você está projetando, você está falando direto dentro da cápsula. Então, É tipo automaticamente, esse você vai aqui, ó. gritar gol mais baixo, porque você vai ver que vai estourar. Entendi. Então, É você não tipo vai esse. gritar gol, você vai contar o gol. E ele vai Mas sair não emocionante. periga ficar uma coisa muito assim, gol! Não. Assim, meio xoxinha. Assim. Não, porque o ouvinte tá vendo a tua voz, pô. É Entendeu? tipo aqui, ó. É, esse microfone é o ideal para narrar, esses aí que o Max tem, que você tá mostrando aí. Esse é o ideal, tá? Depois, se você puder, César, ter um desse, vai te ajudar nesse sentido. Mas enquanto você não tem, eu já fiz transmissão com esse aqui, já fiz. Você pode até afastar um pouquinho, mas você tem que se preocupar em emitir a sua voz para essa cápsula que no teu é azul aí, bem no meio dela. Uhum. Você tem um puff aqui, nem o meu, um protetor de puff, né? É, isso. Você pode falar aqui no meio, você pode até tomar uma distância para gritar o gol. Você sobe aqui e manda o gol! Você vai medindo aqui, ó, onde vai estourar ou não, enquanto você está gritando. E aí você vai perceber onde é que fica agradável e você vai... você controlar, entendeu? Você vai ver que você vai ter um som melhor, mais gostoso, porque você tem um som mais inteiro. E sabe o que aconteceu, cara, sobre microfone ainda? Eu cheguei a comprar um microfone. Como é que chama? Um é direcional, o outro é Esse é unidirecional, o de bastão, de mão. Esse o de aqui, ó. bastão, né? É. E, pô, microfone legal, tudo. Comprei a mesinha Uhum. pra poder dar, porque eu queria Eu tenho fazer aqui também. porque eu amo eco de rádio. Vocês não gostam Aham. muito, né? Eu Geralmente adoro. É. Comi na Band Também, News eu tinha, também. pena que eles não Nossa, gostam. eu acho maravilhoso aquilo, né? Pra mim o gol é aquilo, né? É, exato. Mas assim, e aí só que daí, cara, a gente trabalha lá com o StreamYard, não sei qual que vocês usam aí. Meu é Streamyard também. E aí, cara, é muito limitado ali. E aí a gente não conseguiu fazer funcionar, porque dava um retorno, dava um ixi, sabe? Tipo assim, eu falava delay. e o meu áudio vinha duplicado e tal. E a gente, cara, quebrou a cabeça aqui, chamei técnico, mas ninguém conseguiu fazer. Eles não fazem por VMix? Não. Não, Porque, e nem cara, a por esse maioria aqui? da galera não tem muita manha. Tá. Esse aqui E chama VDO Ninja, é de graça, viu? Que a gente faz isso aqui. é É de melhor já que o graça. StreamYard? É melhor, eu acho, pra mim, assim. Eu faço a live do Caçapa, quando tem convidado, ele entra, o Gabriel, ele entra por, eu faço por aqui. Deixa numa qualidade de áudio incrível. É, olha aí, ó. É. Agora nós ouvimos, Max. Coisa linda.
Porque tem essa também, cara. O áudio ali que sai pro gol, não querendo dar desculpa, né? Mas assim, é um áudio que vai dificuldade secão, né? Não tem técnica. tratamento nenhum, Sim, assim, né, cara? Exato. Enquanto você vai gritar o gol, você precisava de uma mão ali, né, do técnico pra dar uma enchida, né, na voz ali. Tem tudo isso que a gente não exato. tem, né, cara, no StreamYard, né? A parada Até, vai. até por isso, quanto mais você estourar, vai incomodar mais. Exato. Quanto mais seu gol sair limpo, é melhor. É melhor um Exato. gol sair limpo e você emocionar as pessoas pelo que você falar depois do que você ter um gol muito... uma coisa assim que fica... Exato. Pode ser ruim. Pode não ser também, mas é uma questão de você buscar o estilo, entendeu? Max! Diga lá, Demais. Max! Vou só abrir a porta que a gata Vai tá lá. miando pra sair aqui já. Já volto. Tranquilo, porque eu também tenho 2 gatos, eu sei como é. Uma vez eu tava narrando em web rádio e saiu o miado do gato. Aí, é vinheta, pô. O gato tava cobrando sachê, né? Pedindo a janta. A conexão caiu de novo, Max. Tremendo de narrar em web rádio. Eu lembro que eu tava narrando na web rádio do PH Andrade em 2019, um jogo da Copa Ouro, Haiti e Curaçao. nossa! 11 da noite. Aí é guerreiro, hein? Ai. Eu gritei gol, gol! E chamaram a polícia. Chamaram a polícia. Pô, essa história é maravilhosa. E aí, Max? Que eu tava narrando o jogo pra web rádio, tive que colocar um policial, entrar dentro da minha casa, ele viu os equipamentos. Que eu tava... Aí ele, fale mais baixo da próxima vez. Ah, muito bem. Fácil, né? Fácil. Pô, bom demais, cara. Caramba. Caraca, que história, mano. E essa não foi a primeira. Essa não foi a primeira. Ainda teve outra. Eu tava na F7 TV Play. Eu fui chamado de última hora para narrar a Copa do Mundo de Futebol 7, que aconteceu em Puebla, no México. A narração seria toda em espanhol. Aí foi chamado um narrador mexicano e 2 argentinos. Deu problema em um dos argentinos, não conseguiu se adaptar, acabou perdendo a voz e eu acabei narrando o jogo em português, os jogos em português. E naquela época era bem pesada, né? Porque eu começava 11 da manhã, começava a narrar 11 da manhã e iria até as 2 da madrugada. Caramba! Um festival, naquele meio tempo teve a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes, né? Esse ano vai ser aqui no Brasil. Então, na final do Mundial de Clubes, o time daqui de Pernambuco, a BetSport, ganhou do Jardim, que é de São José, em Santa Catarina. Foi uma final brasileira, né? Nunca tinha acontecido uma final brasileira no Mundial de Clubes de Futsal 7, e a final foi meia-noite, horário de Brasília. Meia-noite. A transmissão acabou às 2 da manhã, porque teve cerimônia, entrega de premiação e tudo mais. Quando eu termino, que eu vou descendo a escada, porque eu narrava no primeiro andar, eu desço a escada, na porta da minha casa tem o quê? 2 policiais. Não, nós recebemos uma denúncia por causa do excesso de barulho. O senhor conhece a lei do silêncio, que é das 10 da noite às 6 da manhã? Aí eu respondi com a maior sinceridade do mundo para os policiais. Sábado e domingo aqui, o som fica bem alto até 1 hora da manhã. Aí a gente conversou, se entender, passamos a nos entender, ele entendeu que era meu trabalho e foi embora. Rapaz, mas os vizinhos continuam putos da vida contigo, eu tenho certeza absoluta. Eu não sei como isso não aconteceu aqui ainda, cara. Pô, tá um silêncio aqui à noite e só dá eu aqui. Ou é todo mundo corintiano aqui na rua, né? Pode ser também. Pode ser. Pode ser também. Eu aqui, uma época... Mas é pouco provável, cara. O ano passado, eu e o Napoleão, a gente estava se arrumando para narrar a NFL pelo DAZN. E seria de casa aqui também. Eu já estava vendo coisa aqui para isolar o quarto. Ou eu e o Napoleão, a gente ia alugar um estúdio para ir fazer. Porque aqui, bicho, eu faço às vezes jogo pro Flash Score. À tarde aqui, né? Quando não tem nada aqui, eu faço.
Pô, eu desço na portaria pra pegar um negócio, o cara falou, pô, o jogo foi legal que tu fez, hein, pô. Saiu gol pra Pô, cacete. só golaço, hein? Porra, só golaço. Pô, o cara fica com a TV na TNT e abaixa o volume, porque eu já narro na orelha dele, eu tô no segundo andar aqui. Eu tinha a ilusão aqui é um sobrado, né? Eu tinha a ilusão aqui que essas placas, elas ajudaram a melhorar a qualidade do som, aí tem cortina, aqui tem tapete, tem um monte de coisa. Mas isolar não, cara, a minha mulher foi também uma certa feita, aí foi pegar uma pizza aqui embaixo, aí o motoqueiro era corintiano, o cara, porra, cara, o Corinthians tá jogando, o que tá narrando, tal. Ela falou, não, é meu marido, ele faz aqui de casa, tal, não sei o que. Ela falou, cara, dá pra ouvir perfeitamente. Tudo. É a janela. Assim, tudo. Tudo fechado, mas passa, vaza, não tem jeito. Não tem jeito, não. Muito bem. E mesmo tem uma parte que eu ainda preciso abafar, né? Eu abafei o lado de lá, falta todo esse lado daqui para eu poder abafar o som. E eu tô morando aqui em Jaboatão faz uns 4 meses, passei boa parte da minha vida no Recife. E aí o meu vizinho chegou e falou assim, caramba, que jogo é esse que você narra e sai tanto gol, velho? Aí eu tive que explicar a ele, 27, são 2 tempos de 25 minutos. Aí você falou, acabo não é narrando jogo mais do esporte, fica tranquilo que o esporte não tem feito muito gol ultimamente. O X1 obrigatoriamente tem que estar no local, mas o Fut7 já deram abertura para também fazer off-tube. Inclusive, esse final de semana eu faço o tubão. Então, isso é uma coisa muito legal, Max, que você tá falando. Deixa eu te... Ô, César, eu posso mostrar teu Instagram aqui pra turma? Essa live é fechada, tá? Pô, por favor, por favor. Eu quero só... Sem julgamentos, hein, galera? Não. Vamos se ajudar. Na verdade, a ideia é usar o cara. teu perfil de exemplo para coisas que todo mundo pode melhorar. Para essa coisa que a gente está falando, de criar essa persona que a gente precisa criar, tá? Esse aqui é o teu perfil. Cara, tem coisas muito legais aqui que eu já estava olhando, não é de hoje, que eu sou stalker. Eu fico olhando aqui. A gente se segue, né? Pô, é isso aí, é para isso que a gente... Essa que tipo de aí, conteúdo legal? Isso aqui deve ter tido muita visualização, porque teve muita curtida. E eu tenho o arrego ainda, Isso aqui é narração, né? Provavelmente. A narração E eu tenho o arrego de fazer compartilhado, fazer em colaboração com o perfil do Alambrado, que já tem bastante seguidores e tal, né? Então costuma ter bastante views, isso me dá uma ajuda. Agora, o que eu não vejo aqui que eu queria ver mais? Aqui tem, por exemplo, mas a tua cara de narrador. Não tem quase. Ó. Nas capas, você diz? Porque a galera vai entrar pra olhar. Entendeu? É o que eu te falei, porque como é em collab com o Alambrado, eles é que produzem. Eles fazem, né, a capa e tal. E... Mas você pode criar conteúdos seus, é isso que eu quero dizer, entendeu? Claro, com a sua cara, entendeu? Vou te dar um exemplo, isso vale para todo mundo. O Max está fazendo X1. Não deve ter gente, influenciador, que fala sobre X1 e deve ter um puta público, certo, Max? Deve ter. Mas, cara, ninguém vai falar disso do jeito que você fala. Eu passei anos da minha vida, sem falar nada no YouTube, meu canal lá largado. Eu falei, não vou fazer nada não, porque, vou falar de futebol, tem PVC, tem 200 mil caras para falar de futebol, quem é que vai me ouvir falar de futebol? Pô, o cara que me escuta na rádio, ele quer saber o que eu penso. Sim. Entendeu? Ele quer saber o meu conteúdo, ele quer, de repente, ouvir uma história de que o Atlético Paranaense já ganhou do Novo Horizontino, mas nunca jogou com o Novo Horizontino. Ó, aqui, uma trivia. Né? Que era o jogo que eu ia fazer, que o jogo com o Novo Horizontino era o antigo, não era o novo, então nunca perdeu, mas nunca jogou e tal. Uma brincadeirinha dessa, um conteúdo, uma bobeira, entendeu? Mas se você faz muito, o cara bate o olho e fala assim, o Marcelo, porra, Marcelo é um narrador. E outra, né, Marcelão, tem muita gente falando do Corinthians, por exemplo, mas pouquíssima gente fala do Avaí, né, cara? Então você pega um cara de uma rede TV, dificuldade, né? Cara, sabia? Eu tive dificuldade de achar. Claro. Quando eu fui fazer o jogo. Eu tive dificuldade sábado agora. Eu vi que tem um canal ou outro que acompanha e tal, mas tem pouco. Pouquíssimo. Tem pouco. Então, você pegar aqui, olha, aqui tem a minha cara sempre. Entendeu? Ou falando, ou narrando. Se for um lance de narração, a minha cara tá lá narrando. Os collabs com a rádio estão aqui também, que eles fazem. Collab com a TV. Tem, mas tem eu. Eu em ação. Entendeu?
a pessoa física. Raramente tem a pessoa jurídica, perdão. Raramente tem a pessoa física. Mas a pessoa jurídica está aqui. Tá vendo? Um bastidor de uma narração, mesmo em casa. Teu setup é bonito, teu cenário é bonito pra caramba, César. Pode usar isso. Eu posto bastante nos stories, assim, uma coisa que eu gosto de valorizar é o estudo, né, cara? Porque, pô, ninguém sabe, né, que a gente estuda pra Sim. cacete, né, cara? Isso, Então eu isso. compartilho as minhas fichas ali de narração, É meu isso. documento de narração e tal. Mas a Até pra figura tua empreendedores, tem que assim, tá né? É aqui. legal, né? Os caras verem e tal, né? Que a gente se prepara pra fazer essa parada, né, cara? Exato, exato. Mas tem aqui, ó. Pô, e do nada, assim, pô, Dia Mundial da Voz, vou fazer um vídeo. Todo dia eu posto uma coisinha. Todo dia. De preferência comigo em ação. Ou eu vou fazer um jogo, ou a narração, ou alguém que falou de mim, ou uma foto no lugar que eu tô fazendo o jogo. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem. Porque o cara vai bater um olho, puta, Marcelo Duó, o que esse cara é? Ele é narrador, né? Tá aqui no nickname e tal. O cara tem uma comunidade aqui sobre narração, ele narra a Série B na Rede TV, ele faz coisa na Band News. Então o cara no primeiro scroll aqui, ele já bate o olho e já sabe o que é. Então isso é importante para vocês. É importante. O professor, vê o meu aí, pra ver se tá certo. Qual que é o teu? Gabriel Conrado 97. É o primeiríssimo. Isso. Já vou te seguir aqui também, Eu Gabriel. também não seguia você, não. Que coisa horrível isso. Não seguia você. Também farei o mesmo. Aqui também, Conrado. Legal. Isso aqui é collab com Dimensão? Com a Rádio Outra Dimensão. Tá. Entendeu? Mas aqui tem você, ó. É isso, cara. É isso. Tem você aqui. É isso. É o garoto que narra. É isso. Padrão das coisas, assim, quando você quando é collab, não tem muito o que fazer. Mas eu faço uma coisa. Você vê aqui, ó. A narração do gol, eu faço a collab com a rádio. Mas eu posto o meu também. A mesma narração. Só que eu posto no meu padrão. Entendi. Tá? Então eu vou fazer isso. O do Vitor Roque aqui, o gol que eu achei que ficou uma merda, olha quantos likes teve. E é isso, às vezes o que você acha que não ficou legal, bomba mais, né, bomba cara? mais. Que legal. E aqui, ó, a rádio também fez. Entendi. Só que o meu padrão tem o lance. O padrão deles não tem. Então, às vezes, depois que eu posto o meu, eu aceito o deles. Entendeu? Que é pra eu a parada. Entendi. É sobre isso. E eu achei muito interessante um detalhezinho que o Marcelo falou, que ele achou que a narração não foi legal. É aí que a gente se surpreende, né, com o impacto que uma narração tem com as pessoas. Às vezes você acha que vai narrar bem pra caramba e acaba indo mal, e às vezes você não tá muito legal, tá no fim de feira e arrebenta, né? Narração tem muito disso, né? Tem muito disso. Mas eu queria bater nessa questão da marca pessoal de vocês. Invistam nisso, tá? Para quem tem condição, o Denani prepara isso aqui é tudo padrão dele e tal, né? Que ele faz lá no Canva e tal. Se vocês acertarem alguma coisinha com ele, dá para eles te ajudarem a isso. E eu acho que em breve ele vai fazer um módulo na liga sobre essas coisas. Para vocês terem essa noção. Porque isso é tão importante quanto narrar. Sim. Tão importante quanto narrar. Eu me propus a fazer um vídeo por dia no YouTube. Acabando aqui a nossa live, eu vou gravar um vídeo, meu. Eu não quero nem saber se vão ver ou não. Eu quero só fazer, porque essa disciplina vai te dar a constância de, eu em 2017, eu tinha 5.000 followers. 2017. Olha pra quanto eu tô. E tudo orgânico, tá? Sem post patrocinado, nada. Nada. Só postando todo dia uma coisa. Todo dia tem uma coisa aqui. Todo dia. Para você construir essa rotina, você ter um público, porque os caras também olham esse negócio aqui. Eles olham isso aqui. Quantos seguidores você tem. Eles olham. Mano. Infelizmente. Pra caramba, né, cara? E contrata, né? Através de número de seguidor, né? Tem tudo isso, né, cara? É triste, mas é a realidade. Então, é preciso ter
um espaço. Então, você, Gabriel, que narra tudo quanto é coisa, né? Procura uma coisa e crie de tudo aquilo que tu faz, Aham. pegue uma coisa, de preferência uma coisa que menos gente faça, e invista, faça todo dia uma coisinha. Você, Max, é X1? Pô, o X1 é um negócio legal, tá crescendo, igual a Kings League, são coisas que estão Eu aí acho muito novas, foda tal, é X1. legal. Invista, entendeu? Cria um conteúdinho, alguma coisinha, explica o que é. Eu mesmo não sei como funciona isso. Eu nunca vi um jogo disso. Pega uma narração tua, explica a regra, faça um conteúdinho, todo dia uma coisinha, porque isso vai destacar vocês, Entendi. entendeu? Naturalmente, organicamente, entendeu? Eu vi que quando eu faço coisas de opinião, assim, é legal, assim, sabe? Principalmente quando é relacionado ao Corinthians, porque já a galera que me segue geralmente já, tirando família, amigos, essas coisas, é uma galera que gosta do Corinthians, que acompanha o canal e tal. As pessoas costumam interagir bastante, assim. Ou sei lá, esses dias eu fiz um de opinião falando da questão do Galvão lá, da narração dele e tudo mais, né? Da primeira narração no Prime. E foi maneiro, assim. E é disciplina mesmo, cara. Preciso fazer mais. Preciso fazer Não é mais. fácil, cara. É assim, tem hora que Você fala, pô, não cansa de não aguento mais trabalhar fazer. de graça pro Instagram, né, cara? Porra, quero ficar editando vídeo e tal. Enfim. Isso. Mas não é pro Mas Instagram, é para você, exato. Eu entendeu? sei que. Porque a gente não depende disso para viver especificamente, né? O meu trabalho eu não ganho R$1 com isso aqui, mas é o que projeta a minha imagem. Porque a gente, é o que eu falo muitas vezes pro pessoal lá da rádio, olha como é que é engraçado isso, né? O pessoal tá na rádio, tá numa rádio grande e tal. Pô, a rádio não promove os talentos, banana. Eu falo, rapaziada, usa você a rádio para te promover, pô. Eles não Claro. vão fazer. Quem É o precisa é contrário, né, velho? você. É você que precisa, pô. Tem uma fila aí de gente que queria ter essa vaga aqui para fazer isso. Então faz, pô. Fez um detalhe de gol legal, você é repórter de campo, posta. Pô, a Aline é muito boa nisso lá na rádio, né? Pô, posta lá como é que você escala o time, as pessoas, o que parece banal pra gente, pra quem tá vendo, é um negócio muito diferente, porque o nosso mundo é muito diferente das pessoas normais, entendeu? A gente mexe com a emoção delas, pô. Ambiental de estádio. Por exemplo, eu adorei o teu vídeo lá mostrando as cabines, né, da Arena Barueri. Pô, Pois eu nunca é. fui na Arena Barueri, né? Então é Eu maneiro, já cara, fui, ver né? ali. Aliás, Vai- achei uma merda Porra, o tablado é uma merda. aquele deck ali que te deixa ali com a coxa presa ali no negócio. Porra, você Pô, cara, fica quem que inteiro fez aquilo, fora. cara? Fica inteiro, janela aberta, você toma vento no corpo Aí, todo. como eu sou formado em design de produto, né? Então a gente estuda essa porra, ergonomia e tal. Aquilo ali é um lixo, né, cara? Pra você ficar horas ali sentado. Mata o cara, velho, entendeu? É Tipo, horrível. Mas eles vão arrumar. Eu acho que aquilo ali eles vão arrumar. Mas enfim, mas é muito assim, legal ver a você escreve, visão, né, do você faz um estádio e vídeo tal. daquele, o cara palmeirense vai lá e fala: ah, você tá reclamando, não sei o quê. Se você ligar para isso aí, você não sai do lugar. Não é para eles que tá fazendo. Você tá fazendo para Exato. quem contrata. É para quem. Você fica pensando na opinião, sempre na opinião alheia, os caras vão achar, pô, quem que é esse cara pra querer falar do Galvão, cara? Tipo assim, né? Então, Pô, narrou mas, cara, aonde? Né? não Tipo, importa. toda essa coisa, né? A minha namorada é comentarista, né? A Natália Aham. Ferrão da ESPN. Sim. E ela sofre demais, porque é mulher, né? Putz. Para ela é foda, porque os caras pegam pesado e tal. Mas eu digo para ela, se você encarar aquilo como um número de engajamento, você vai entender que aquilo é bom para você. Pois Não é é, ruim né? para você. Até o dislike é bom pra gente, porque o Exato. algoritmo ele não vê essas coisas. Então, posta, e ela não gosta de postar, porque qualquer comentário vai vir a torcida de X falar, bananá. E E ela perde machuca, né, cara? oportunidades. E Putz. para ela machuca, porque é em outro lugar. O Marcelo Doyle vai dizer que é ruim, que é burro, que não entende nada. A mulher é porque é magra, porque é gorda, porque é feia, porque é bonita, porque é cabelo grande, porque é cabelo. Porque é mulher. Quando os caras querem me criticar Foda. no Instagram, eles sempre comentam assim, tipo, pô, parece a Renata Silveira narrando. Foda, cara. Aí, ó. Porra, velho. É E foda. às vezes é um comentário, cara, mas aquilo te Exato. quebra de um jeito, cara. Tipo, Se foda, você ligar, você tá Não, fudido. é foda. essa semana, né? Eu tava aqui no WhatsApp, né, tal. Aí eu tenho uns grupos aqui, né, tal. Aí, né, eu postava a minha narração. E aí, né, a minha narração tem o gol, mas o gol aí, tipo, te abafa, depois volta, né, Aham. tal.
tipo, sai o som e depois volta de novo, né? É o teu tipo, por causa do microfone? É, por causa desse aqui, Esse microfone faz isso mesmo. aqui. Cara, Aí, depois tem uma dica pra te dar que eu acho que pode mudar isso aí, tá? Se for StreamYard, é StreamYard, não? StreamYard, isso. Cara, antes de você completar, senão depois eu esqueço. Acontecia isso que ele corta agora que você aumenta o volume, é isso? Ele Exato, corta o áudio. exato. Na configuração do teu áudio lá, Ah, tem um negócio lá que coloca, tem uma opção ali que é aumentar, regular automaticamente o volume Então, né, do seu eu microfone. já Desabilita aquilo, porque daí ele não vai cortar mais, entendeu? entendi. Aí, Tipo, ele entende que, sei lá, que estourou, alguma coisa assim que tá muito alto, e aí ele corta. Até entendi. você voltar pro volume que ele considera normal. Só que no nosso caso a gente tem que gritar, né? É o trampo, Sim, né? sim. Então você desabilita lá nas configurações que vai Tá. parar. Eu remei pra caralho com isso aí também, cara. Até descobrir, Eita. testando, e é isso. Tá, eu vou fazer isso. Né? Depois você até faz um vídeo me explicando, manda do grupo, Ah, ou, beleza, posso ou me fazer sim. manda no PV mesmo, pode chamar, tá bom? Beleza. Aí, né, rapidinho, ó, professor. Aí, né, eu tava lá, né, no grupo e tal, mandei a minha narração. Aí tem um menino lá, né, tal, que é do grupo do Santos, enfim. Aí ele, vai virar remix, não sei o quê, não sei das coisas, aquela coisa toda, né? Vai virar meme, Vai papapá. virar meme, não sei o quê. Se tu continuar assim, a pessoa não vai gostar da tua narração, aquela coisa toda, né? Então, se eu ficar levando isso para mim, vai ficar fazendo, vai fazer mal para mim. Então, eu falo, deixa ele falar, pode falar à vontade. E é isso, né? Não, e às vezes você tá no meio de uma transmissão, por exemplo, lá no GOAT, né, cara? Você vê lá, né, bro? Tem, pô, Sim. milhares e milhares de pessoas assistindo. Cara, às vezes você vai dar uma olhada no chat pra interagir alguma coisa. Cara, um comentário ali, se você vacilar, cara, você Não se dá. desconcentra no jogo ali, cara. Não dá. Porque E às vezes você sempre erra tem, mesmo, né? né? Às vezes o cara pega um erro Exato. teu, você errou. O cara, pô, trocou o nome de um Com jogador. a bunda na janela, exato. Imagina o que É. aconteceu com o Shane aquela vez que ele fez a brincadeira Bahia lá? ruim, né? Uma brincadeira ruim, mas, tipo, ele é um cara que, pô, ele falou uma merda, entendeu? Sim, Não, sim. e cara, e quando Falou você uma merda grande, mas ele não é esse monstro que as pessoas... Exato. Sim. Não, e quando você tá falando, você tem que ficar 2 horas falando, cara, a chance de você falar uma merda que você não muito falaria, grande. que você não quis muito falar, grande. é tão grande, cara, sabe? Tipo assim, então é muito injusto, né, pegarem aquele negocinho. É Só que ele internet. ganhou na loteria às avessas, né, Foi Marcelo? o que Porque aconteceu o comigo. patrocinador que é do lugar viu e pediu a cabeça do cara Exato. e aí teve não jeito. teve o que fazer. Foi o que aconteceu comigo sábado. Eita. Na penúltima partida Caramba. da X1 Brasil, o jogo entre Kaká e Etinho, que é considerado um dos clássicos do X1. Eu tinha recebido a informação de manhã que a partida valeria R$400 mil em apostas. Meu Deus! R$400 mil em apostas. E eu não tinha recebido a informação de ninguém, nem dos apostadores, que a aposta tinha aumentado. Então eu estava falando na transmissão que o jogo está valendo R$400 mil em apostas. Ficou um cara lá no chat dizendo narrador burro, o jogo agora é 540 mil, narrador idiota, narrador burro, o tempo todo. E só quando terminou o jogo que antecedia entre Matheus Paquetá, que é irmão do Lucas? do Lucas Paquetá, contra o doido de Mandacaru, foi que eu recebi a informação que seria 540 mil. Ou seja, antes de eu chamar o intervalo, o bloco comercial, eu passei a informação, olha, estamos recebendo nesse exato momento, que a aposta do jogo aumentou, que um investidor colocou 140 mil reais a mais. Ou seja, o jogo agora está valendo 540 mil reais. Aí eu chamei o bloco comercial, passou o comercial da Cassino. Quando voltei, o cara, narrador inteligente, o narrador é esperto, não sei o que. Ô, Max, pra gente encerrar aqui, tô vendo o teu perfil. Essas imagens que, por exemplo, tu postou acho que era uma collab aqui do X1 Brasil, que tem umas imagens mais fechadas, bonitonas, assim, que acho que é uma chamada, né? Caiu.
Caiu? Ai, que pena. Depois eu vou sugerir para ele usar esse tipo de imagem e fazer narração, botar narração em cima. Eu faço isso às vezes, eu pego imagens da Corinthians TV lá, aquelas imagens mais bonitinhas, clipadas, sabe? Uhum. E bota a narração da rádio em cima, meu. E reposto aquilo, é um jeito de você retrabalhar o conteúdo com a tua narração e tal, e no fim das contas aquilo virou, depois o ano passado o Corinthians fez uma campanha, foi muito Sim. legal aquilo, cara, e usou, né, o Pô, gol do Garro, Kassap, tudo foi de você caralho. nos donos da bola, né, cara? Direto, né? Isso é muito Direto, foda, né, velho? muito foda. O Neto agora deu uma E o Neto parada, eu não dando sei o que moral, né? aconteceu. É. Eu não sei o que aconteceu, se eles brigaram lá na Band News com alguém, ou se o Capriotti teve lá outro dia, não sei se o Capriotti pediu para eles botar mais da Rádio Bandeirantes, mas, cara, isso pode aí ser. ajuda muito. Nossa senhora, Sim. o cara é um canhão, né, meu? Impressionante, né, cara? Né? Então é foda. E ainda ele é uma gente boa generosidade pra fodida. caramba, né? Ele gosta de mim, né, genuinamente, assim, que é incrível pra mim, que o cara é meu, né, tem como ídolo, assim, é muito foda isso. Ô, cara, só pra. Desculpa alongar, mas aqui é muita coincidência. O negócio do disco lá, bicho. Uhum. Cara, eu tive esse disco, cara, em É 90 mesmo? também. Eu ganhei esse disco do meu pai. Você ainda Uma tem? puta lembrança linda que eu tenho do meu pai já é falecido e tal. Aham. E eu não tenho mais o disco, eu tô atrás, inclusive eu vou comprar de novo agora que a gente voltou a ter vitrola, né? Eu ganhei uma aqui E, da minha namorada aqui, puta merda. cara, esse disco é maravilhoso. A gente Maravilhoso. foi comprar um disco de música e tal, acho que era meu aniversário, Natal, alguma coisa. Uhum. E eu lembro até que era aquele disco do Engenheiros do Havaí, o Papo é Pop, tava sendo Aham. lançado nesse ano, tinha um pôster e tal. E aí eu vi o disco do Corinthians, e tinha 8 anos, perguntei, cara, mas que isso? O Corinthians, os jogadores cantam, né? O que tá acontecendo, né? O Corinthians é uma banda, além de um time, né? Daí a vendedora não sabia dizer, né, cara? Era uma galeria, a gente morava em Minas na época. Aham. E eu morei em um monte de lugar também, eu sou meio nômade. Assim. E aí ela falou, vou colocar pra ver, que eu não sei também e tal. E colocou e alto, cara. E aí a galera andando na galeria começava a olhar pro lado, tipo, pô, que isso? É um jogo acontecendo aqui. Explosão da torcida, os carolices e tal. E aí a gente comprou um disco, não teve jeito, né? E aí, cara, eu ouvi esse disco de trás pra frente 5.000 vezes, eu adorava. E isso ficou na minha cabeça, né? Só que eu nunca achei que fosse narrar, porque pra mim... Cara, tinha que ter a voz do Luciano do Vale, né, pra narrar. Eu falei, cara, aí não dá pra mim, né, não tem como e tal. E aí, só que eu me aproximei por outras, falar, dá pra apresentar, dá pra ser repórter e tal. Enfim, aí é uma outra história, mas foi esse disco também, cara, que me despertou, assim, para o corintianismo mesmo, assim, né, isso me reforçou isso, Uma assim, puta obra tal. de arte, 90 cara. foi Esse muito de punk pra nossa geração, né? né. Foi Pra libertador. mim, eu sou devoto do São Foi José Ferreira 77 com meu Neto. pai, Exato. né? E que ele tem o disco também, Né? na Rádio Então, tem Bandeirantes. outros discos, né? Eu só achava que só tinha esse, né? Eu Mas... descobri, o Chacon comprou um de São Paulo de 92, eu não sabia que tinha. Então, depois eu vou atrás dessas coisas, porque eu gosto disso, né? Então, maravilhoso, agora né? vai ser um inferno. É Eu tenho aqui maravilhoso. comigo todos os gols da Rádio Globo. Caramba, que O legal. Jadir Pagnan me deu o HD com tudo. Nossa senhora. Desde a época do Osmar aqui. Qualquer hora eu vou usar isso. Não Você sei conhece como, aquele mas... Coleção Corinthians, aquele canal do YouTube? Sim! Puta, isso é bom. maravilhoso também. Não só Aquilo é muito bom. pra narração, como pra imagem também, né? Aquilo é muito bom. Enfim. Max, pra gente encerrar aqui, você ouviu o que eu falei sobre a tua publicação lá do X1? Eu não consegui ouvir. Não? Então, tem uma publicação tua aqui, que é uma chamada da X1 Brasil, que tem umas imagens muito legais. O ginásio Paulo Sarazate vai tremer e tal, sabe? É a segunda publicação que tu tem no teu Instagram. Sim. Vê se você consegue, é uma dica legal para tu fazer vídeo pro teu perfil. Imagens desse tipo, que são bonitas, sabe? Que tem efeito, que é mais fechado, taranã. Cara, e bota tuas narrações dos jogos que tu fez no Gold. Bota o áudio junto com elas. Porque tu dá um novo tratamento e aí tu bota a tua cara. É um jeito de você ir marcando posição. Eu não sei se isso tem muito, né, disponível assim, igual no futebol, né? Você vai na Corinthians TV, Palmeiras TV, todo jogo tem lá um resumo, tal, você vai lá e pode pegar. Mas no X1 eu não sei como é. Mas, cara, é uma forma de você te propagandear dentro dessa comunidade. Entendi. Esse vídeo, inclusive, ele é a chamada. É a chamada pro evento, né? Pedindo pro pessoal comprar ingresso e tal. Graças a Deus, 2 eventos, todos os ingressos vendidos, né? Mas
eu faço mais isso, né? Além de narrar, eu gravo as chamadas para as transmissões e Olha também aí. para o pessoal que quer saber onde é para comprar os ingressos e tudo mais. Esse Aí, X1 é doideira, cara. É arena lotada, assim, ginásio bombando. É muito doido, cara. É loucura aquele negócio, cara. que demais, imagina. E Eu é nem uma, é sabia. uma rinha, assim, né, cara? Porque É daí uma é um rinha, contra um ali, bicho. É, uma, é massa pra caramba, cara. é uma rinha de galo, É, exatamente isso. exato. Senhores, então vamos ficando por aqui. Obrigado, viu, por vocês terem topado aqui. Eu sei que foi meio em cima da hora, mas a gente aproveita o tempo que tem para poder conversar. E espero ter ajudado. E qualquer coisa, estamos aqui no nosso grupo, é só chamar. Não se façam de rogados, tá bom? Fechou. Valeu Beleza? demais aí, cara. Tô à disposição de vocês aí também. Qualquer coisa, é só me chamar aí também, viu? É E nóis. obrigado aí, viu, Marcelo? Valeu mesmo aí. Imagina. Fazia Tamo tempo junto. já que eu queria começar a participar aí. Agora eu tô felizão, cara, de estar junto com vocês aí. A ideia E é obrigado aí sempre. pelos toques, tá? Muito, muito generoso aí da sua parte, viu, cara? Compartilhar tanto conhecimento, porque as pessoas costumam esconder, né, cara, esse tipo de coisa, né? Porque É, é é, precioso, né, cara? É uma é. vida aí que você demora para acumular tudo isso e Sim. é muito generoso, cara, você simplesmente soltar isso assim, né? A gente É porque as pessoas têm medo, né? Na verdade, assim, o conhecimento em si, a parte técnica, ela é uma só para todo mundo. O que vai definir uma coisa ou não é a parte que é da tua alma, aí não tem como copiar. exato. Então não adianta você ter medo de. Eu acho uma bobeira, mas enfim, tá bom. Eu também gosto muito de estudar essa área, falar sobre. Eu prefiro mais falar disso do que de futebol. Aham. Então, para mim, é uma satisfação, Demais, cara, sinceramente. demais. Tá bom? Isso aí. Obrigado, meninos. Boa semana. A ideia, Cezão, é cada 15 dias a gente fazer. Então, semana que vem não, na outra, provavelmente na terça. Terça-feira é um dia bom para mim, porque é meu rodízio. E esse é um horário que eu já teria que estar parado em casa, de Uhum. qualquer forma. Então, se não tiver jogo, é o dia da nossa live exclusiva. Tá Pô, bom? demorou. Fechou. Já tô esperando aí pra próxima. É nóis. Um abraço, gente. Fiquem com Não, Deus, gente. tá?